Vamos fazer uma viagem rápida até o nosso vizinho, o Planeta Vermelho, um mundo que tem o nome do deus da guerra, coberto de desertos e com atmosfera tão fininha que mal consegue segurar o calor do Sol. É isso aí. Hoje, a nossa parada é em Marte. E vamos ser sinceros, o Marte que a gente conhece hoje é um mundo de ruínas. Um planeta que, há bilhões de anos, talvez fosse bem mais quente, mais úmido, mas que, de alguma forma, perdeu toda essa vitalidade. Só que, como toda grande civilização antiga, ele deixou para trás monumentos que provam sua antiga glória. E que monumentos! Coisas numa escala tão colossal que fazem qualquer estrutura aqui da Terra parecer, sei lá, um brinquedo de criança. E o maior de todos esses monumentos tem um nome que faz jus ao seu tamanho: Olympus Mons. A história de como a gente descobriu esse colosso é por si só uma lição incrível de como a tecnologia pode mudar completamente o que a gente vê. Então, bora mergulhar nisso. Imagina só, muito antes da gente sonhar em mandar sondas para lá, astrônomos do século XIX já notavam uma coisa esquisita em Marte: uma mancha branca, brilhante. E o mais bizarro, quando o planeta inteiro era engolido por tempestades de poeira, essa manchinha continuava lá, visível, como se estivesse flutuando acima de tudo. Eles deram um nome poético, Nix Olympica, que significa as neves do Olimpo. O mistério só foi resolvido de verdade em 1971, com a chegada da sonda Mariner 9. Ela chegou lá e... que decepção! O planeta estava no meio de uma tempestade de poeira global. Mas com o passar das semanas, a poeira começou a baixar. E aí, 4 pontos escuros surgiram. Um deles, bem onde ficava a Nix Olympica. E então, a verdade monumental apareceu. Não eram só picos, eram as caldeiras de vulcões gigantescos. E a tal da Nix Olympica, rebatizada de Olympus Mons, era a rainha de todos eles. Tá, agora segura aí porque a gente vai tentar entender a escala desse gigante. E olha, pode acreditar, dizer que é o maior vulcão do Sistema Solar não faz a menor justiça à sua magnitude. Se prepara porque os números aqui vão desafiar tudo que a gente acha que é grande. Vamos começar pela altura. 22 quilômetros. Ok, 22 quilômetros. Mas o que isso quer dizer na prática? Pensa no nosso campeão aqui na Terra, o Monte Everest, com seus quase 9 quilômetros de altura. O Olympus Mons é praticamente 3 Everestes, um empilhado em cima do outro. Se ele ficasse aqui no nosso planeta, o pico dele estaria na estratosfera, muito acima da camada de ozônio. Pensa nisso, aquele avião comercial que a gente vê lá no céu estaria voando muito, mas muito abaixo do cume dele. Mas o que é realmente de cair o queixo, talvez mais do que a altura, é a sua largura. Mais de 600 quilômetros de diâmetro. E só para a gente ter uma noção, a base desse vulcão cobre uma área do tamanho da França inteira, ou do estado do Arizona, lá nos Estados Unidos. Consegue imaginar isso? Um único vulcão do tamanho de um país? E é aqui que a nossa intuição dá um nó. Por ser tão ridiculamente largo, a inclinação dele é muito, muito suave. Isso cria um paradoxo fascinante. Se você estivesse em pé, lá na base do Olympus Mons, você nem o veria como uma montanha. A subida é tão gradual que a própria curvatura de Marte esconderia o pico de você. Você só sentiria que está andando numa planície que sobe, sobe e parece que nunca acaba. A inclinação média é de só 5 graus, é quase nada. Mas ele não termina de forma suave. Pelo contrário, a base dele é cercada por um penhasco absurdo, uma escarpa que chega a ter 8 quilômetros de altura em alguns pontos. E lá no topo, não é uma cratera só não, é um complexo de caldeiras, de crateras que desabaram, com 85 quilômetros de largura. É uma ferida do tamanho de uma cidade que conta a história da vida violenta desse vulcão. Isso tudo nos leva à grande pergunta: por quê? Como é que Marte conseguiu construir um monstro desses, enquanto a Terra, que é um planeta maior e geologicamente mais ativo, não tem nada que chegue nem perto? A resposta basicamente está numa receita com 3 ingredientes principais. Primeiro, e o mais importante, Marte não tem placas tectônicas. Aqui na Terra, nossas placas se movem, então um ponto quente de magma vai criando uma cadeia de ilhas como Havaí. Em Marte, a crosta é uma peça só, ela não se mexe. Então, esse ponto quente ficou lá, parado, cuspindo lava pelo mesmo furo por bilhões de anos. É como se você pegasse toda a cadeia de ilhas do Havaí e empilhasse tudo num lugar só. Segundo, a gravidade de Marte é bem mais fraca, o que deixa as montanhas crescerem muito mais alto antes de desabarem com o próprio peso. E terceiro, tempo. Muito, muito tempo. Ele foi construído devagarinho, erupção após erupção, por uma eternidade geológica. O que nos leva a outra questão. Fascinante. Toda essa atividade já acabou? O Olympus Mons está morto?
Ou será que ele está só tirando uma soneca? E como é que a gente sabe disso? Os cientistas usam um truque genial. Eles contam as crateras de impacto nos fluxos e lava. Pensa bem, a superfície mais velha teve mais tempo para ser bombardeada, então tem mais crateras. E o que eles descobriram é que alguns desses fluxos de lava estão praticamente limpos, quase sem crateras. Isso quer dizer que eles são geologicamente jovens. Os cálculos sugerem que as últimas erupções aconteceram há apenas 2 a 11 milhões de anos. Para a gente é uma eternidade. Para um geólogo, isso foi ontem. E isso levanta a possibilidade real de que o vulcão não está extinto. Ele está dormente. O gigante pode um dia acordar. E é aqui que a história do Olympus Mons se mistura com a história de Marte. Ele não é só uma montanha. Ele é, ao mesmo tempo, o motor que talvez tenha dado vida a um planeta e a lápide que marca a sua morte. Num passado bem distante, toda essa atividade vulcânica gigantesca, liderada pelo Olympus Mons e seus irmãos, deve ter expelido uma quantidade absurda de gases de efeito estufa. E isso pode ter criado uma atmosfera muito mais espessa e bem mais quente do que a de hoje. Ou seja, esses vulcões podem ter sido os motores que criaram, por um tempo, um Marte azul, com rios, lagos e, quem sabe, uma chance para a vida florescer. Mas, como Marte é um planeta pequeno, seu núcleo esfriou, o campo magnético que o protegia sumiu e o vento solar simplesmente varreu sua atmosfera para o espaço, transformando-o no deserto gelado que a gente conhece. E é por isso que o Olympus Mons é um monumento agridoce. Ele é um símbolo do poder, da vitalidade que Marte um dia teve. Mas ele também é a lápide de um mundo que poderia ter sido habitável e que se perdeu no tempo. Hoje, enquanto nossos rovers exploram as planícies marcianas, o gigante silencioso está lá, no horizonte. Ele é o destino final, sabe? O grande prêmio para os futuros exploradores humanos. E quando os primeiros humanos finalmente chegarem ao seu cume, eles não vão estar só no topo do maior vulcão do sistema solar. Eles vão estar no topo de um monumento que conta a história completa de um mundo. A história do seu nascimento, da sua juventude e da sua longa e lenta descida ao silêncio. Obrigado por se juntar a mim nessa exploração. E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer as malas e voltar para Marte. Só que dessa vez, o nosso destino não são os vulcões gigantes, não. A gente vai mergulhar fundo em uma feição que, talvez mais do que qualquer outra, conta a história do passado violento e cataclísmico do nosso vizinho vermelho. E Marte, o planeta que a gente batizou em homenagem ao deus da guerra, não podia ser diferente. Ele tem a maior, a mais longa e a mais profunda cicatriz de todo o sistema solar. Uma ferida que a gente vai explorar hoje, os Vales Marineris. Beleza, então vamos direto ao ponto. Para a gente ter uma noção do tamanho do que a gente está falando, a gente precisa comparar com algo que a gente conhece, né? E aqui na Terra, o nosso melhor exemplo é o Grand Canyon. Mas se prepara porque ele vai parecer um arranhãozinho de nada perto do monstro marciano. Olha só esses números porque eles são simplesmente absurdos. O nosso Grand Canyon tem uns 450 quilômetros de comprimento. Vales Marineris, quase 10 vezes mais, 4.000 quilômetros. Na largura, o Grand Canyon chega a 30 quilômetros. O de Marte se estende por 200. E na profundidade, aí a diferença é brutal. O nosso canyon tem quase 2 quilômetros de fundo. O de Marte tem mais de 7. Para colocar esses 4.000 quilômetros na sua cabeça, imagina uma fenda que atravessa um continente inteiro. É o mesmo que ir de Lisboa até Moscou, ou cruzar os Estados Unidos de costa a costa. Essa única cicatriz cobre quase 1/5 de toda a circunferência de Marte. É gigantesco. E a profundidade, para mim, é a parte mais maluca. Você poderia pegar a maior montanha da Terra, o Monte Everest, colocar ele de pé lá no fundo do Vales Marineris e o pico dele ainda estaria mais de 1 quilômetro abaixo do chão de Marte. É um abismo em uma escala que a gente mal consegue imaginar. Naturalmente, quando a gente vê um cânion, a primeira pergunta que vem à mente é: qual foi o rio que cavou isso, certo? No caso do Grand Canyon, a gente sabe, foi o rio Colorado. Mas em Marte? Em Marte a história é muito, muito mais estranha e bem mais misteriosa. Essa foi exatamente a pergunta que os cientistas da missão Mariner 9 se fizeram lá em 1971, quando viram essa cicatriz pela primeira vez. E a resposta que eles encontraram mudou para sempre o jeito que a gente entendia a geologia de Marte. Nenhum. Vales Marineris não foi esculpido com paciência por um rio de cima para baixo. Ele foi rasgado com violência de baixo para cima. É uma ferida tectônica.
uma rachadura na crosta do planeta numa escala que a gente não vê em nenhum outro lugar do sistema solar. Então, peraí, se não foi um rio, que força diabólica teve o poder de rasgar um planeta desse jeito? A resposta está ligada a outro gigante de Marte que a gente já conhece, o Olympus Mons e toda aquela região vulcânica absurda chamada Planalto de Tarsis. Há bilhões de anos, uma bolha gigantesca de rocha quente, lá do fundo de Marte, começou a subir e empurrando a crosta do planeta para cima, como se fosse uma espinha. Isso criou um inchaço colossal, essa protuberância Tarsis, que é onde os maiores vulcões nasceram. Pensa na casca de um pão crescendo no forno, sabe? A massa impura por baixo, esticando a casquinha de cima até que, crack, ela racha. Foi exatamente isso que aconteceu em Marte. O inchaço de Tarsis foi tão grande que esticou a crosta do planeta até o limite e ela simplesmente se partiu. Valles Marineris é o maior desses rasgos. Basicamente, Olympus Mons e Valles Marineris são dois lados da mesma moeda. São filhos do mesmo evento cataclísmico. Um é o resultado do planeta inchando e o outro é o resultado do planeta se rasgando por causa disso. Mas a história não para por aí, não. O rasgo tectônico foi só o começo da festa. Ele criou a fenda, mas outros processos, ao longo de bilhões de anos, ajudaram a dar uma esculpida no lugar, alargando e aprofundando o cânion até ele virar essa coisa complexa que a gente vê hoje. 3 forças principais entraram em ação. Primeiro, o calor dos vulcões derreteu o gelo que ficava embaixo da terra, criando rios subterrâneos que foram comendo as paredes do cânion por baixo. Segundo, essa água toda se acumulou, formando lagos gigantescos que, uma hora, não aguentaram e romperam tudo em inundações apocalípticas. E terceiro, as paredes do cânion, super instáveis, desmoronaram em deslizamentos de terra do tamanho de cidades. A escala dessas inundações é algo difícil de botar na cabeça. A gente está falando de 1 milhão de quilômetros cúbicos de água, liberados de uma vez só. Para você ter uma ideia, é o mesmo que pegar todo o mar Mediterrâneo e despejar ele de uma vez só pelo cânion, cavando canais gigantescos por milhares de quilômetros. Para a gente realmente sentir o tamanho dessa coisa, vamos fazer um voo imaginário. Vamos cruzar o sistema inteiro de oeste para leste e ver como cada pedacinho foi moldado por essas forças diferentes. Nossa viagem começa no Labirinto da Noite. Esse é o comecinho, a parte mais a oeste, onde a tensão que rasgou o planeta foi mais caótica. Não é um vale só, é uma rede toda bagunçada de cânions profundos que se cruzam, parecendo um prato que caiu no chão e se quebrou em 1000 pedaços. Saindo desse labirinto, a gente entra nos cânions centrais. Aqui, em vales com nomes como Melas, Kandor e Ophir, é onde a gente encontra as partes mais largas e mais profundas de todas. E o mais fascinante, é no fundo desses cânions que as nossas sondas encontraram minerais que só se formam na água, reforçando a ideia de que lagos enormes existiram ali. Continuando para o leste, os cânions começam a se fundir. É aqui que eles viram os canais de escoamento, que são as marcas gigantes deixadas por aquelas inundações catastróficas. Foi por aqui que toda a água do Valles Marineris foi embora, correndo para as planícies do norte de Marte. A história do Valles Marineris é, na verdade, a própria história de Marte. É um livro de geologia com as páginas escancaradas para a gente ler. E é por isso que esse cânion não é só uma maravilha do passado, mas também um dos alvos mais importantes para o futuro da exploração espacial. Mas por que explorar justamente lá? Porque as paredes do cânion expõem bilhões de anos da história de Marte, camada por camada. É como um livro aberto, e quem sabe não tem fósseis escondidos ali. Além disso, lá no fundo, a atmosfera é um pouquinho mais densa e as paredes de grantes protegem da radiação do espaço. Juntando tudo isso, se a vida já existiu em Marte, esse abismo pode ser um dos melhores lugares para a gente encontrar um vestígio dela. Valles Marineris nos conta uma história de fogo, de um planeta que se partiu por dentro, de uma era de água com lagos e dilúvios, e agora de um silêncio profundo. Mas a pergunta que fica, e a pergunta que vai nos levar de volta para Marte é: será que, escondida nesse silêncio, nessa ferida que nunca fechou, não está a resposta para uma das maiores questões da humanidade? Hoje a gente vai voltar para Marte, só que para contar uma história um pouquinho diferente. Não é sobre os vulcões gigantes, nem sobre os cânions que parecem não ter fim.
A história de hoje é sobre um fantasma. O fantasma de um mundo que já existiu e que, de certa forma, ainda assombra cada missão que a gente manda para lá. O fantasma dos oceanos perdidos de Marte. Para entender Marte, você precisa pensar nele como dois planetas completamente diferentes. Um deles, bilhões de anos atrás, era um mundo azul, vibrante, cheio d'água. O outro, bom, é o que a gente vê hoje, um deserto vermelho congelado. E todas as pistas, absolutamente todas, nos levam para a mesma conclusão. Marte já foi um mundo d'água. E as provas estão espalhadas por toda parte. É impossível negar. Nossos rovers já andaram por leitos de rios que secaram, já analisaram rochas que só poderiam ter se formado no fundo de um lago e já encontraram minerais de argila que, para existirem, precisam de água. A cratera G0, onde o Perseverance está agora, era um lago gigantesco. Então, não tem debate. A água líquida já correu solta pela superfície de Marte. E isso nos joga direto na pergunta que vale $1 milhão, o grande mistério que move toda a nossa exploração do planeta vermelho. Se toda essa água realmente existiu, para onde ela foi? Ok, a gente sabe que uma parte se perdeu no espaço e outra parte congelou nos polos. Mas os cálculos mostram que a maior parte dela deveria estar escondida em algum lugar, debaixo da Terra. Por décadas a gente procurou por esse esconderijo. E se eu te dissesse que, talvez, essa busca já tenha acabado? É aqui que a história fica simplesmente sensacional. Porque o que a gente encontrou não foi só mais gelo. Escondido debaixo da calota polar sul tem um segredo que muda completamente o jogo. Lagos de água líquida. Não é gelo, não é vapor. Lagos, de verdade. E o herói dessa descoberta não foi um robozinho na superfície, mas sim uma sonda em órbita, a Mars Express. E nela, um instrumento genial chamado MARSIS, que é basicamente um radar feito para enxergar através do chão. É a história de como a gente usou uma espécie de ultrassom planetário e acabou encontrando um oásis no deserto mais famoso do Sistema Solar. Mas como é que isso funciona? Pensa no MARSIS como se fosse um ultrassom gigante para o planeta inteiro. A sonda manda pulsos de rádio para baixo, esses pulsos atravessam o gelo e toda vez que eles batem em uma camada de material diferente, um eco volta. Analisando esses ecos, os cientistas conseguem montar um mapa do que tem lá embaixo, a quilômetros de profundidade. E aí, eles acharam. Depois de anos mapeando o Polo Sul numa área bem específica, a 1,5 km de profundidade, o radar pegou uma coisa esquisita. O eco que voltou da base da camada de gelo era, nas palavras dos próprios cientistas, extremamente brilhante. Muito, mas muito mais brilhante do que qualquer outra coisa ao redor. Tá, mas como eles sabiam o que esse reflexo significava? A resposta, curiosamente, estava aqui na Terra. Em lugares como Antártida e a Groenlândia, quando um radar detecta um sinal super brilhante na base do gelo, isso só quer dizer uma coisa: água líquida. A conclusão para Marte foi inevitável. Era a evidência mais forte que já tivemos de um lago debaixo do gelo marciano. E a história não para por aí, não. Análises mais recentes sugerem que não estamos falando de um lago isolado, mas de vários. Possivelmente uma rede inteira de oásis escondidos debaixo do Polo Sul de Marte. Isso já nos leva para a próxima pergunta, que é a mais óbvia de todas. Peraí, como é possível ter água líquida num lugar onde a temperatura é de 68 graus Celsius negativos? A resposta está numa receita com 2 ingredientes principais. Primeiro, a pressão. O peso de 1,5 km de gelo em cima da água ajuda a baixar o ponto de congelamento. Mas o ingrediente secreto, o principal, é o sal. O solo de Marte é cheio de um tipo de sal chamado perclorato, que é um anticongelante natural ridiculamente potente. Ele consegue manter a água líquida em temperaturas baixíssimas. Então, o ponto-chave aqui é esse. O que o MARSIS encontrou não é um lago de água pura como os que a gente tem na Terra. É, com quase toda certeza, uma salmoura. Uma água com uma quantidade absurda de sal. Mas, e aqui está o pulo do gato, ela está líquida. Isso nos leva à maior de todas as perguntas. Agora que a gente tem a confirmação de que existe água líquida e estável em Marte hoje, a gente chega na pergunta definitiva. Será que pode existir vida nesses lagos? À primeira vista, parece um ambiente horrível, escuro, congelante e super salgado. Mas se a vida na Terra nos ensinou alguma coisa, é que a gente nunca deve duvidar da teimosia dela. Pensa no Lago Vostok, na Antártida. Enterrado sob 4 km de gelo, no escuro, totalmente isolado. Ele tem um ecossistema de micróbios. Ou o Lago Dom Juan, tão salgado que fica líquido a 50 graus negativos. E mesmo assim, tem vida lá. Tá, mas como essa vida sobrevive sem luz do Sol? Através de um processo incrível chamado quimiossíntese. Em vez de usar a luz para gerar energia, esses organismos, que a gente chama de extremófilos, tiram sua energia de reações químicas com as rochas e os minerais ao redor. A chance de algo assim estar acontecendo em Marte é muito, muito real. Isso cria uma narrativa que é simplesmente fantástica.
Tenta imaginar uma biosfera marciana em retirada. A vida pode ter começado nos oceanos da superfície, quando Marte era um planeta azul. Conforme o planeta foi morrendo e a água sumindo, essa vida foi migrando para o subsolo, encontrando seu último refúgio nesses lagos. Um ecossistema antigo e isolado que sobreviveu a um apocalipse planetário. O que nos leva ao próximo grande desafio. Como é que a gente vai confirmar isso? Como a gente sai de um ping num radar para, quem sabe, a primeira foto de um micróbio alienígena? Isso vai exigir uma das missões mais ambiciosas que a gente já sonhou em fazer. O plano parece coisa de filme de ficção científica, mas é o próximo passo lógico. Primeiro, pousar na calota polar. Segundo, usar um cryobot, que é uma sonda de calor para derreter seu caminho através de 1,5 km de gelo. Terceiro, liberar um submarino robótico, um hidrobol. E quarto, procurar por sinais de vida naquele mar escuro e alienígena. Mas existe uma regra de ouro. A prioridade número 1, proteção planetária. A missão inteira precisa ser completamente estéril. A última coisa que a gente quer é levar nossos próprios micróbios da Terra e contaminar um ecossistema que pode ser nativo de lá. Se a gente encontrar vida, a gente tem que ter 100% de certeza de que ela é marciana. Porque o que está em jogo aqui é gigantesco. Achar vida em Marte, mesmo que seja um micróbio, seria a descoberta mais profunda da história da humanidade. Ela responderia àquela pergunta: estamos sozinhos? Com um sonoro e definitivo não. E isso nos deixa com um último pensamento para levar para casa. Se a vida surgiu de forma independente em 2 planetas vizinhos, isso pode significar que a vida não é um milagre, um acaso raro. Pode significar que a vida é um imperativo cósmico, um processo que deve estar acontecendo em incontáveis mundos por toda a galáxia. A busca por vida em Marte não é mais sobre fósseis, é sobre um ecossistema que pode estar vivo, agora, escondido na escuridão de um mar desconhecido. Sabe, quando a gente pensa em Marte, a primeira imagem que vem à cabeça é de um mundo meio morto, né? Frio, silencioso. Mas a verdade é que Marte está muito longe de ser um planeta parado. Ele tem clima, tem estações do ano e, de vez em quando, ele mostra uma fúria que é difícil até de imaginar. Agora, imagina que você está lá, na superfície. O céu, que normalmente tem aquela cor de salmão, começa a ficar estranho no horizonte. Não é a escuridão da noite. É uma cor de ferrugem que vai subindo, sabe? Como se uma cortina gigantesca estivesse se fechando sobre o mundo. E aí, em questão de dias, o Sol, que já não é muito forte visto de lá, vira só uma mancha de luz. E de repente, some. Puf! Desaparece por completo. Você fica no meio de um crepúsculo vermelho que cobre o planeta inteiro, de um polo ao outro. Um dia que nunca amanhece de verdade e que pode durar semanas ou até meses. E olha, isso não é ficção científica. Isso é o tempo em Marte. Ok, vamos entender isso direito. O que a gente acabou de descrever é, sem exagero, o fenômeno climático mais extremo de todo o nosso sistema solar, as tempestades de poeira globais de Marte. E elas são, assim, um espetáculo de poder planetário. Então, a ideia é essa. Uma tempestade de poeira global é quando uma tempestade que começa localmente sai totalmente de controle e cresce até cobrir o planeta inteiro. Ela literalmente apaga o Sol, transformando o dia numa noite avermelhada por um tempo que é, sinceramente, assustador. Mas como foi que a gente descobriu esses monstros climáticos? A história, na verdade, é a própria história da nossa exploração de Marte. Durante séculos, os astrônomos aqui da Terra só viam as manchas escuras de Marte sumirem debaixo do que eles chamavam de um véu amarelo. Mas o nosso primeiro encontro cara a cara foi em 1971. A sonda Mariner 9, a primeira a orbitar outro planeta, chegou lá e não viu nada. Só uma bola laranja lisa, sem nenhum detalhe. Por mais de um mês, ela só via poeira, no meio da maior tempestade que a gente já viu. E aqui tá a grande ironia, né? A nossa primeira visita a Marte, a primeira vez que a gente chegou pertinho, não foi para ver cânions ou vulcões gigantes. Foi para dar de cara com a fúria do planeta no seu nível máximo, escondendo tudo que a gente mais queria ver. E isso leva a gente para um mistério fundamental. Como é que um planeta com uma atmosfera tão, mas tão fina consegue criar uma tempestade desse tamanho? Essa é a pergunta de $1 milhão. A atmosfera de Marte tem menos de 1% da densidade da nossa. É quase um vácuo. Tentar criar um furacão ali seria como, sei lá, tentar criar uma onda num copo d'água. Então, como é que isso é possível? A resposta é um ciclo de feedback positivo. Pensa num efeito dominó que se alimenta sozinho. Começa simples. O vento levanta um pouco de poeira.
Só que essa poeira escura no ar absorve a luz do Sol e esquenta a atmosfera. Esse ar quente gera mais vento, que levanta ainda mais poeira, e o ciclo vai se repetindo, cada vez mais forte, numa reação em cadeia que simplesmente explode. E a diferença de escala aqui é que é um negócio mais impressionante. Tempestades regionais, assim, do tamanho de um continente, são super comuns por lá. Mas de vez em quando, por alguma razão que a gente ainda não entende, uma delas vira chave, se junta com outras e vira esse monstro global. Esse salto é o grande mistério da meteorologia marciana. E a gente aprendeu sobre o poder de destruição dessas tempestades da forma mais dolorosa possível, através da história trágica de uma das nossas exploradoras robóticas mais queridas, a Rover Opportunity. A oportunidade, cara, ela foi feita para durar 90 dias. Só 90 dias. E ela aguentou firme por quase 15 anos. 15 anos explorando, sobrevivendo. Ela virou um símbolo de persistência no lugar mais hostil que a gente conhece. Em 2018, uma nova tempestade começou a crescer e foi direto na direção dela. Como a Opportunity funcionava com energia solar, a escuridão era uma sentença de morte. A energia dela despencou. No dia 10 de junho, ela mandou sua última mensagem. E depois, silêncio. A NASA tentou chamar mais de 1000 vezes antes de finalmente ter que declarar o fim da missão. Os últimos dados que ela enviou foram traduzidos pela equipe da missão numa frase que virou quase um poema, um epitáfio. Minha bateria está fraca e está ficando escuro. A teoria mais provável é que uma camada fininha, mas fatal, de poeira cobriu os painéis solares dela. E mesmo quando o Sol voltou, ela não conseguiu mais recarregar. A nossa pequena e valente exploradora, no fim, foi derrotada pela fúria do planeta vermelho. A história da Opportunity é um aviso muito sério. Entender essas tempestades não é só curiosidade científica. É uma questão de vida ou morte para quando a gente for explorar Marte com astronautas. E isso nos traz de volta ao maior mistério de todos, o gatilho. O que exatamente faz uma tempestade regional, de repente, surtar e virar global? A gente não sabe. Pode ser alguma coisa no ciclo do Sol, pode ser a interação com o gelo dos polos, ou pode ser só o caos. Descobrir isso é absolutamente crucial. Porque, para os futuros astronautas, os perigos são gigantescos. Imagina perder toda a energia solar por meses. Você precisa de energia nuclear, não tem jeito. A poeira é fina como talco, mas abrasiva e pode destruir equipamentos vitais. A visibilidade é zero, o que forçaria os astronautas a ficarem trancados por meses. E a própria poeira, se for inalada, é tóxica. No fim das contas, essas tempestades de poeira globais são um lembrete de que Marte não é um mundo passivo, só esperando a gente chegar. É um planeta dinâmico, poderoso e, às vezes, incrivelmente violento. E isso deixa a gente com uma pergunta final. Se um dia a gente quiser chamar Marte de casa, será que estamos realmente prontos para enfrentar a fúria dele? A gente está de olho em Marte de novo. Mas olha, dessa vez não é para ver as montanhas, nem os cânions gigantes. A gente está caçando uma coisa invisível. Quase como um fantasma na atmosfera do planeta. É um gás que aqui na Terra está tão ligado à vida, mas tão ligado, que só um cheirinho dele em outro mundo já faz o coração de qualquer cientista disparar. E no fundo, essa é a grande pergunta, né? A pergunta que move toda a nossa exploração em Marte. Por muito tempo a gente pensou no planeta como um mundo adormecido, sabe? Um lugar onde tudo de interessante já aconteceu bilhões de anos atrás. Mas e se não for bem assim? E se tiver um sinal de que algo ainda está rolando por lá agora mesmo? Esse sinal é o que alguns cientistas começaram a chamar, de um jeito bem poético, de hálito do planeta vermelho. Um suspiro, sabe? Invisível, que vai e vem e que pode ser o sinal de um pulso escondido. E esse hálito tem um cheiro bem específico, o cheiro de metano. Por décadas, a gente viu Marte como um planeta geologicamente morto, ou pelo menos tirando uma soneca bem profunda. Só que esse sinal invisível sugere o contrário. A descoberta de metano na sua atmosfera fininha é, sem dúvida, uma das coisas mais intrigantes e, vamos ser honestos, frustrantes da exploração espacial moderna. Ok, mas por que tanto auê por causa de um gás tão simples? É porque o metano em Marte é um verdadeiro quebra-cabeça, quase impossível de montar. Para você entender o tamanho do mistério, precisa saber de duas coisas sobre esse gás. Duas coisas que parecem se contradizer totalmente. E aqui está o nó da questão.
De um lado, o metano é uma super pista para a vida. Mais de 90% do metano aqui na Terra vem de seres vivos. Só que do outro lado, o metano é super frágil. A radiação ultravioleta que bomba em Marte deveria destruir qualquer molécula de metano em uns 300 anos. Ou seja, se a gente está vendo ele hoje, é porque alguma coisa está produzindo ele hoje. Essa frase resume tudo perfeitamente. O gás não pode ser um fóssil, uma sobra de bilhões de anos atrás. Ele tem que vir de um processo ativo, acontecendo agora, ou num passado muito, muito recente. Alguma coisa está abrindo essa torneira e deixando o metano vazar. A pergunta de $1 bilhão é: o quê? E isso nos joga direto numa verdadeira novela de detetive. A história de como a gente encontrou esse metano é uma montanha-russa cheia de pistas que não batem. As primeiras suspeitas surgiram lá no começo dos anos 2000, mas a investigação pegou fogo mesmo com o nosso laboratório ambulante, o rover Curiosity. Desde que pousou lá, em 2012, o Curiosity está basicamente cheirando o ar de Marte, e ele encontrou algo fascinante. Existe um nível de fundo bem baixinho e constante de metano, tipo 0,4 partes por bilhão, mas de vez em quando, do nada, ele detecta uns picos absurdos, onde a concentração dispara 10, 20 vezes e depois some de novo. É como se alguém ali perto abrisse uma válvula de gás e fechasse rapidinho. E a coisa fica ainda mais estranha. Depois de vários anos marcianos, o Curiosity descobriu que até esse nível de fundo não é tão constante assim. Ele sobe e desce com as estações, com o pico rolando no final do verão lá no hemisfério norte. É quase um ritmo, como se o planeta estivesse respirando. Então, o nosso rover lá no chão tá batendo o pé dizendo: gente, eu tô sentindo o cheiro de metano aqui. Ele vê os picos, ele acompanha o ciclo das estações, as evidências da crátera Gale pareciam super sólidas, o metano tá lá. O caso parecia estar esquentando, até que veio o grande plot twist. Em 2016, chegou o Trace Gas Orbiter, ou TGO, da Agência Espacial Europeia. Esse satélite foi feito para uma coisa: mapear gases raros, como o metano, com os instrumentos mais sensíveis que a gente já mandou para outro planeta. Ele ia resolver o mistério. E o que ele encontrou? Nada. Ou tipo, quase nada. Isso criou um paradoxo gigantesco. Como é que o rover no chão está medindo metano e o satélite superpoderoso lá em cima não vê absolutamente nada? No começo parecia uma contradição total. Alguém devia estar errado, certo? Mas agora, os cientistas acham que essa não detecção do TGO é, na verdade, a pista mais importante de todas. Ela nos diz que, seja lá o que for que está produzindo metano e seja lá o que for que está destruindo ele, tudo isso tem que acontecer muito rápido e bem perto da superfície. Tão rápido que o gás nem tem tempo de se espalhar pela atmosfera para ser visto lá de cima. Então, beleza. Temos a cena do crime. Um ciclo super rápido de produção e destruição de metano, bem pertinho do chão. Agora, a gente precisa achar o culpado. E nesse mistério, a gente tem dois suspeitos principais: geologia ou biologia. O suspeito número 1 é a geologia. Essa é a explicação mais segura, digamos, a que não precisa de vida. É um processo com o nome complicado, serpentinização. Basicamente acontece quando a água entra em contato com certos minerais de origem vulcânica, tipo a olivina, sob altas temperaturas. A reação química libera metano. E Marte tem tudo isso. Um passado vulcânico, então tem olivina, e um monte de água congelada no subsolo. É uma teoria bem sólida. Mas aí a gente tem o outro suspeito. Aquele que, vamos ser sinceros, deixa todo mundo arrepiado. E se o metano for um sinal de vida? Aqui na Terra existem micróbios chamados metanógenos, que vivem super bem sem oxigênio. Eles ficam lá no subsolo, comendo dióxido de carbono e hidrogênio e basicamente arrotando o metano. O subsolo de Marte poderia ser um paraíso para eles, protegidos da radiação, com acesso à água. Então, geologia ou biologia? Como a gente decide? Como a gente resolve esse caso de uma vez por todas? Bom, o único jeito de saber é ir direto na fonte. E a chave para esse mistério todo está na próxima grande missão que vai para Marte. Essa missão é o rover ExoMars, da Agência Espacial Europeia, batizado de Rosalind Franklin. E esse rover tem uma carta na manga, uma ferramenta que foi projetada exatamente para ir a fundo em mistérios como esse. A arma secreta dele é uma broca, mas não é qualquer broca não. A Rosalind Franklin vai conseguir perfurar 2 metros de profundidade no solo de Marte. 2 metros! Isso, gente, isso muda completamente o jogo. Mas por que cavar é tão importante assim? É porque a superfície de Marte é um ambiente hostil, bombardeada por radiação que destrói qualquer sinal de vida. Ao cavar 2 metros, o rover vai conseguir pegar amostras que estão intocadas, protegidas há bilhões de anos. Ali, ele pode procurar por moléculas orgânicas mais complexas, os verdadeiros tijolinhos da vida. E é por isso que essa história toda é tão fascinante.
Não importa o que a gente encontre, a resposta vai mudar de forma fundamental o que a gente entende sobre Marte. Não tem como o resultado ser sem graça. Pensa só no que está em jogo. Se a resposta for geologia, quer dizer que Marte não é um planeta morto, que ele ainda tem atividade geológica hoje com potencial para ter ambientes habitáveis. Mas se a resposta for biologia, bom, aí a gente muda tudo. A gente descobre que não estamos sozinhos e isso mudaria nosso lugar no universo para sempre. O fantasma do metano continua lá, nos assombrando. Ele aparece, some, sobe e desce com as estações. E cada nova pista é um convite para a gente cavar mais fundo, para procurar com mais vontade. Porque a resposta para uma das perguntas mais antigas da humanidade pode estar bem ali, logo abaixo da poeira vermelha, só esperando para ser descoberta. Hoje a gente vai para Marte. Mas esquece um pouquinho aquela imagem clássica do planeta vermelho. A nossa viagem hoje é para um lugar muito mais gelado, dinâmico e, sinceramente, muito mais misterioso. Os polos marcianos. Pensa rápido. Marte. O que te vem à cabeça? Eu aposto que são aquelas imagens de sempre, né? Desertos vermelhos que não acabam mais, cânions que fazem o nosso Grand Canyon parecer um arranhão e aqueles vulcões gigantescos do tamanho de países inteiros. A gente está condicionado a pensar no vermelho. Pois é aí que a história fica boa. Hoje a gente vai para os extremos do planeta, para os lugares mais frios, mais brancos de Marte. E o que a gente está descobrindo por lá, olha, pode mudar tudo o que a gente achava que sabia sobre nosso vizinho. Então, bora desvendar esses segredos congelados. Ok, primeira coisa que você precisa saber. Marte não tem só uma, mas 2 calotas polares. E elas não são gêmeas, não. Cada uma tem a sua própria personalidade. São bem diferentes uma da outra. Vamos lá. No norte, a gente tem a Planum Boreum. Ela é enorme, fica numa área mais baixa e tem uma característica visual incrível. Uns cânions gigantescos que formam uma espiral. Já lá no sul, a história é outra. A Planum Australia é menorzinha, mas fica no topo de um platô bem alto, o que a torna muito mais fria que a sua irmã do norte. E do que são feitas essas calotas? Bom, aqui a coisa fica fascinante. Pensa num bolo de 2 camadas. A base, a parte de baixo, é uma massa gigantesca de gelo de água, que está lá o tempo todo, bem parecido com o que a gente tem aqui na Terra. Mas por cima, tem uma camada fininha de dióxido de carbono congelado, o famoso gelo seco, que aparece e desaparece com as estações. E é essa camada que faz a mágica acontecer. Essa dança do gelo seco, de congelar e evaporar, cria o fenômeno mais espetacular do clima de Marte. Basicamente, faz o planeta inteiro respirar. Sério. É como se os polos fossem o coração e os pulmões do clima global marciano. A escala disso é uma coisa difícil de imaginar. Quando o inverno chega num dos polos, fica tão, mas tão frio que até 1/3 de toda a atmosfera de Marte simplesmente congela e cai como neve. O polo literalmente inspira o ar do planeta e a pressão atmosférica em Marte inteiro despenca. É surreal? Ok. Se o inverno é essa inspiração gigante e silenciosa, a primavera... A primavera é uma inspiração violenta e espetacular. Quando o sol volta a brilhar, o show começa. O jeito como isso acontece é inacreditável. Essa camada de gelo seco é meio transparente, sabe? Então a luz do sol passa por ela e esquenta o solo escuro que está embaixo. Isso faz o gelo virar gás, mas de baixo para cima. Esse gás fica preso debaixo da camada de gelo, criando bolsões de CO2 com uma pressão absurda. A pressão vai aumentando, até que, bum! A camada de gelo explode em geysers violentíssimos. E o resultado de milhares de anos dessas explosões é isso aí. Geysers de gás e poeira escura vão cavando canais no chão que parecem pernas de aranha. É por isso que os cientistas chamam de terreno aracniforme. É uma paisagem que você não encontra em nenhum outro lugar. É genuinamente alienígena. Beleza, essa camada que muda com as estações é incrível, mas e o que tem por baixo? Vamos mergulhar mais fundo na camada permanente de gelo de água, porque é ali que a verdadeira história de Marte está escrita. Essa analogia é simplesmente perfeita. Pensa nas calotas polares como arquivos gigantescos. As sondas espaciais, usando radar, mostraram pra gente que elas são feitas de centenas, talvez milhares, de camadas de gelo e poeira, uma em cima da outra, como as páginas de um livro imenso. E o que essas páginas contam? Absolutamente tudo. Cada camada de poeira pode ser o registro de uma erupção vulcânica de milhões de anos atrás ou de um impacto de asteroide. A espessura das camadas de gelo revela eras glaciais muito mais severas que as da Terra.
É literalmente a história do clima de Marte esperando para ser lido. Mas o maior segredo de todos pode não ser sobre o passado, pode ser sobre o agora. E ele está escondido muito, muito fundo, debaixo de quilômetros de gelo. Em 2018, uma sonda fez uma descoberta que abalou tudo. Encontrou evidências fortíssimas de lagos de água líquida e salgada, escondidos sob a calota polar sul. A camada de gelo de 1,5 km de espessura funciona como um baita escudo, protegendo essa água da radiação e do frio extremo, mantendo ela no estado líquido. De repente, a calota polar não era mais só um arquivo do passado. Ela se tornou um possível habitat para o presente. Isso tudo nos leva ao grande sonho da exploração de Marte. Um dia, a gente conseguir perfurar essas calotas e tirar um cilindro de gelo, um testemunho, igualzinho a gente faz na Antártida. Esse pedaço de gelo seria uma cápsula do tempo, com o clima do passado de Marte e, quem sabe, talvez até com micróbios antigos congelados e perfeitamente preservados. Então, como você pode ver, as calotas polares de Marte são muito mais do que só manchas brancas no mapa. Elas são o motor do clima, os livros de história e, talvez, o último refúgio da biologia marciana. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Quando a gente finalmente conseguir explorar esses segredos congelados, o que a gente vai achar primeiro? As respostas sobre o passado de Marte ou as provas de que ele tem um presente vivo? A busca continua. Sabe uma coisa que sempre nos fascinou? Ruínas. Pensa só, Pompeia, Machu Picchu, as pirâmides. É como se fossem sussurros de um outro tempo, sabe? Ecos de civilizações que nos lembram que a nossa própria história é só um piscar de olhos. E essa busca por um passado inteligente, cara, essa é uma das nossas maiores aventuras aqui na Terra. Ok, mas e se a gente levasse essa busca para muito, muito longe daqui? E se em outro planeta a gente encontrasse um rosto? Pois é, por um momento eletrizante na nossa história, a gente achou que tinha encontrado exatamente isso. Então se prepara, porque hoje a gente vai viajar para uma região de Marte, chamada Sidônia, para desvendar a história da famosa Face de Marte. Beleza, para entender essa história, a gente precisa voltar para 1976. A NASA tinha acabado de mandar as sondas Viking 1 e 2 para Marte. E a missão, cara, era revolucionária. Mapear o planeta todo, encontrar um lugar para pousar e, o mais importante, procurar por vida. E a Viking 1, enquanto procurava um cantinho seguro para descer, estava tipo tirando milhares e milhares de fotos. E aí, no dia 25 de julho, ela passa por cima dessa região, Sidônia, e clica uma foto. A imagem chega aqui na Terra, lá no laboratório de propulsão a jato da NASA, e o engenheiro está olhando aquele monte de imagem e, de repente, ele para. Ele vê uma coisa que simplesmente não dá para ignorar. Lá estava. Uma formação rochosa de 3 quilômetros que parecia, sem tirar nem pôr, um rosto humano. A imagem era toda granulada, sabe? Mas mesmo assim a semelhança era impressionante. Uma cara gigante olhando para cima, para o céu. E foi nesse exato momento que a história toda se partiu em duas. De um lado, a NASA. Eles publicaram a imagem, mas foram super cautelosos. Falaram que era só um truque de luz e sombra. A ideia era tratar como uma curiosidade, mas, ao falar que era uma ilusão, sem querer, eles acenderam o pavio da conspiração. Para muita gente, soou como se o governo estivesse escondendo alguma coisa. E aí, meu amigo, a face de Marte explodiu na cabeça de todo mundo. E aí a conversa mudou completamente. Não era mais sobre pedras e geologia, passou a ser sobre arqueologia alienígena. Essa ideia de que aquilo era um monumento de verdade foi abraçada contudo por um monte de pesquisadores independentes. E eles começaram a analisar aquela foto com um nível de detalhe, assim, obsessivo mesmo. E eles argumentavam que a Face não estava sozinha. Eles identificaram outras estruturas com formas geométricas impressionantes ali perto. Uma pirâmide de 5 lados, um aglomerado que eles apelidaram de A Cidade e até uma fortaleza. Para eles, Sidônia não era só uma colina esquisita, era um complexo arqueológico inteiro com alinhamentos matemáticos e astronômicos. E a partir daqui, uma narrativa épica começou a ser construída. A história de uma civilização marciana super antiga e avançada, que estava à beira da morte. E no seu último suspiro, eles construíram esses monumentos colossais como um último testamento. Uma mensagem para o futuro e, quem sabe, uma mensagem para a gente. E essa história rolou por mais de 20 anos. De um lado, a NASA dizendo que era só uma pedra. Do outro, um público fascinado. Só tinha um jeito de acabar com a discussão. Voltar lá e tirar uma foto melhor. A oportunidade de ouro finalmente chegou com a sonda Mars Global Surveyor. Então, o palco estava pronto para o grande final.
A câmera dessa nova sonda era, nossa, muito mais poderosa. Em 1998, e de forma ainda mais clara em 2001, ela passou sobre Sidônia para tirar a foto definitiva. E pode acreditar, o mundo inteiro prendeu a respiração. E a nova imagem revelou uma montanha. Apenas uma formação geológica natural, esculpida pelo vento durante milhões de anos. Com a alta resolução e o sol batendo de outro jeito, a ilusão simplesmente sumiu. Os olhos, o nariz, a boca, tudo não passava de uma combinação aleatória de morros e sombras. A Face tinha morrido. Só que, quando o mistério acaba, outro começa. E esse talvez seja ainda mais interessante. A pergunta deixou de ser o que é aquilo em Marte e virou por que diabos o nosso cérebro insiste tanto em ver um rosto ali? E a resposta para isso, olha que legal, não está em Marte. Está aqui dentro, na nossa cabeça. É um fenômeno psicológico que é simplesmente fascinante. O nome disso é pareidolia. Sabe quando você vê um bicho numa nuvem ou um rosto na tomada? Então, é isso. E não é um defeito do cérebro, muito pelo contrário. É uma característica fundamental da nossa evolução. Para os nossos ancestrais, era muito melhor para a sobrevivência confundir uma sombra com um tigre do que confundir um tigre com uma sombra. Nosso cérebro evoluiu para ser uma máquina superativa de reconhecimento facial. E Marte, com aquela paisagem toda antiga, erodida, é a tela de pintura perfeita para nossa pareidolia. A Face foi só a primeira. A gente já encontrou a cratera do rosto feliz, rochas que parecem um esquilo, um fêmur alienígena e até uma mulher sentada numa pedra. A lista é infinita. Então, no fim das contas, a história da Face de Marte não é sobre uma civilização perdida. É uma história sobre nós, sobre nossa necessidade de encontrar significado e um reflexo de nós mesmos no universo. E de uma forma bonita, essa busca amadureceu. No passado, a gente procurava por reflexos da gente, como a face. Hoje, nossa busca é mais sutil e profunda. Nossos rovers não procuram monumentos, mas bioassinaturas de micróbios em antigos deltas de rios. A gente parou de procurar por um espelho e começou a procurar por um parente distante. No final, a Face pode não ser um monumento marciano, mas se tornou um monumento para nós. Um monumento à nossa imaginação, ao nosso desejo de sonhar e à nossa busca incansável por um sinal de que não estamos sozinhos. A rocha é só uma montanha, mas a história que construímos em torno dela, essa sim é real e nos diz muito mais sobre quem somos do que qualquer ruína alienígena jamais poderia dizer. Hoje, a gente vai falar sobre uma cor. Pensa só, uma única cor que mais do que qualquer outra coisa define um mundo inteiro na nossa imaginação. A cor vermelha. Pra gente, vermelho é paixão, é alerta, é perigo. E não é à toa que desde que o mundo é mundo, a gente olha para aquele pontinho avermelhado no céu e o batiza com o nome do Deus da Guerra. Pois é, hoje vamos falar de Marte. A gente chama ele de planeta vermelho o tempo todo, né? É quase automático. Mas você já parou para pensar de verdade nisso? Por que exatamente Marte é vermelho? Beleza, vamos para a resposta mais óbvia, aquela que todo mundo aprende na escola. A resposta é ferrugem. Basicamente, a superfície inteira de Marte é coberta por uma poeira bem fina, cheia de óxido de ferro. Ou seja, o planeta está literalmente enferrujado. Parece simples, né? Ah, mas não tão rápido. Porque essa resposta super simples, na verdade, abre a porta para um mistério muito, mas muito maior. Pensa bem, como é que um planeta inteiro fica enferrujado? E mais intrigante ainda, como é que essa ferrugem se espalhou por tudo de um polo ao outro de um jeito tão perfeitinho? É aí que a nossa investigação de verdade começa. Para a gente resolver esse quebra-cabeça, a gente precisa dividir ele em duas partes. A primeira é entender a química da coisa. Vamos mergulhar no que a gente pode chamar de o grande enferrujamento para descobrir como, afinal de contas, essa ferrugem toda se formou. E olha, a poeira de Marte é uma coisa fascinante por si só. Esquece areia de praia, tá? A gente está falando de um pó incrivelmente fino, mais parecido com talco de bebê ou fumaça. A base dela é rocha vulcânica, que já é rica em ferro, mas cada grãozinho minúsculo é como se fosse pintado com uma camada de ferrugem. E essa textura fininha guarda essa informação, porque ela é uma pista super importante. Ok, mas como essa tinta de ferrugem apareceu? Por muito tempo, a teoria clássica era de que os antigos oceanos e rios de Marte simplesmente reagiram com o ferro das rochas e pronto, enferrujaram o planeta. É uma história bonita, quase poética, né? A cor vermelha seria o fantasma dos oceanos perdidos. Só que a ciência não para. Hoje, novas pistas sugerem que talvez nem precisasse de água líquida. Processos a seco, como a radiação ultravioleta do Sol ou até a eletricidade estática das tempestades, podem criar superoxidantes que enferrujam as rochas. O mais provável,
A resposta deve ser uma mistura das duas coisas. Beleza, então a gente já tem a ferrugem, mas isso resolve só metade do mistério. Agora vem a segunda grande pergunta. Como essa poeira enferrujada se espalhou pelo planeta inteiro, de forma tão uniforme? A resposta é que Marte é basicamente uma máquina de poeira perfeita. Pensa nisso como uma receita com 3 ingredientes principais. Primeiro, a gravidade de Marte é super baixa, só uns 38% da nossa. Isso significa que qualquer ventinho já consegue levantar a poeira do chão com uma facilidade incrível. Segundo, os famosos Dust Devils, aqueles redemoinhos de poeira gigantes. Eles funcionam como operários incansáveis, sugando poeira do chão e jogando lá para cima o tempo todo. E para fechar com chave de ouro, as tempestades de poeira globais. Elas são o motor da máquina. Às vezes, uma tempestade cresce tanto que cobre o planeta inteiro, agindo como um liquidificador gigante que, por bilhões de anos, misturou e espalhou essa poeira vermelha por cada cantinho de Marte. E agora vem a parte mais legal. Toda essa poeira, que fica o tempo todo flutuando na atmosfera, causa um efeito visual simplesmente espetacular e totalmente o contrário do que a gente imagina. Ela, literalmente, pinta o céu de Marte de um jeito único. Pensa assim, aqui na Terra nosso céu é azul porque as moléculas da atmosfera são ótimas em espalhar a luz azul do Sol. Já em Marte, a atmosfera é muito rala. O que domina lá em cima é a poeira. E a poeira faz justamente o contrário. Ela absorve a luz azul e espalha as cores quentes, como o vermelho e o laranja. O resultado, durante o dia, o céu de Marte não é azul. Ele tem uma cor meio caramelo, sabe? Um tom rosado, alaranjado. Mas é quando o sol tá lá no horizonte que a coisa fica realmente estranha e linda. É ali que a mágica mais contraintuitiva e talvez a mais bela de Marte acontece. E o resultado dessa física maluca é que o pôr do sol em Marte é azul. Sim, você ouviu direito. Azul. É o exato oposto do que a gente vê aqui. Na Terra, o pôr do sol fica todo avermelhado. Lá, quando o sol está baixinho no horizonte, a poeira espalha toda essa luz vermelha para longe da sua visão. E o que sobra, vindo direto para você, a luz azul. Então você vê o disco do Sol cercado por um brilho azulado. É uma das imagens mais incríveis que a gente já recebeu de outro planeta. Então, o que a gente tira disso tudo? Que essa poeira vermelha não é só uma cor. Ela é a chave para a gente entender o passado, o presente e até o futuro da exploração de Marte. Para os futuros astronautas que pisarem lá, essa poeira é 2 coisas ao mesmo tempo: um perigo e um tesouro. É um perigo porque ela é super abrasiva, entra em tudo, pode estragar equipamentos e talvez até ser tóxica. Mas ao mesmo tempo é um tesouro científico. Cada grão de poeira é como uma página num livro de história, revelando a composição do planeta e guardando pistas preciosas sobre seu passado com água. No fim das contas, a grande lição é esta: a cor de Marte não é só uma camada superficial de tinta. É o resultado final de uma história épica de 4 bilhões e meio de anos de oxidação, ventos, tempestades e luz. O vermelho de Marte não é a cor de um planeta morto, é a cor da sua longa e fascinante história. Isso nos deixa com uma última pergunta, não é? Se uma coisa tão simples quanto a cor de um planeta pode nos contar uma história tão complexa sobre geologia, química e clima, imagina só que outros segredos incríveis ainda estão lá, agora mesmo, escondidos debaixo dessa camada de poeira vermelha, só esperando a gente chegar para descobrir. E se eu te dissesse que hoje nós vamos explorar 2 planetas diferentes? Essa parte mais maluca é que eles são, na verdade, o mesmo mundo: Marte. De um lado, você tem o planeta que a gente conhece, né? Um deserto vermelho, congelado, sem vida. Mas do outro lado tem um fantasma. Um mundo azul que um dia teve oceanos, rios e talvez, só talvez, vida. A grande pergunta é: como um se transformou no outro? É isso que a gente vai investigar hoje. E é exatamente aqui que o nosso mistério começa. Dá uma olhada nessa comparação. Como é que um mundo que era um paraíso azul, cheio de água, com uma atmosfera densa, virou isso? Um fóssil de planeta? A gente está falando de uma das maiores cenas de crime de todo o sistema solar. E, pode ter certeza, nós já mandamos os nossos melhores detetives robóticos para investigar cada pista. E essa é a grande virada de chave, sabe? A exploração de Marte hoje mudou de patamar. A gente não está mais só procurando por água. Essa parte do mistério a gente já resolveu. A missão agora é outra. É uma caça arqueológica, só que numa escala planetária. Nós estamos literalmente procurando pelos antigos marcianos. E toda boa investigação começa com o primeiro detetive a chegar no local.
No nosso caso, foi um laboratório de geologia sobre 6 rodas que simplesmente virou de cabeça para baixo tudo que a gente achava que sabia sobre o planeta vermelho. Então, volta comigo para 2012. O rover Curiosity faz aquele pouso espetacular na cratera Gale. E a escolha desse lugar, gente, não foi por acaso. No meio dessa cratera tem uma montanha de sedimentos com, pasmem, 5 quilômetros de altura. É como se a gente tivesse pousado ao lado de um livro de história geológica gigantesco, só esperando para ser lido página por página. E o Curiosidade tinha uma única e grande pergunta para responder. Uma pergunta que, na época, era de uma audácia incrível. E preste atenção no detalhe, a pergunta não era: existe vida em Marte? Mas sim, Marte já teve, algum dia, as condições para abrigar vida como a gente conhece. Era o primeiro passo. E talvez o mais importante de todos. E olha, o Curiosity não perdeu tempo. Ele encontrou a arma do crime quase que de cara. Dá uma olhada nessas pedrinhas, nesses seixos. Eles são perfeitamente redondinhos. O único jeito de uma rocha ficar assim é rolando por milhares de anos no fundo de um rio com água corrente. Foi a prova definitiva, ali, no chão de Marte, de que rios caudalosos um dia correram por lá. Mas isso era só o começo. A descoberta que fez todo mundo cair da cadeira veio quando Curiosity usou a furadeira dele pela primeira vez. Ele foi lá, numa área chamada Yellowknife Bay, perfurou essa rocha de lamito e o que ele encontrou lá dentro, nossa, foi um verdadeiro baú do tesouro. Naquele pozinho de rocha, o Curiosity encontrou a receita completa para a vida. Enxofre, nitrogênio, oxigênio, fósforo, carbono, todos os ingredientes essenciais estavam ali. A análise mostrou que aquela rocha se formou no fundo de um antigo lago de água doce, calminho. Basicamente, era um ambiente que qualquer micróbio aqui da Terra acharia um resort 5 estrelas. Então, pronto, a grande pergunta da missão foi respondida. E a resposta foi um sim gigantesco, sonoro e inequívoco. O Curiosity cumpriu a sua missão. Ele provou, Marte já foi habitável. O fantasma do planeta azul era real. E com essa resposta em mãos, uma nova pergunta, ainda mais profunda, precisava ser feita. E aí que a gente entra na segunda fase da investigação. E para essa fase, a gente precisava de um novo tipo de detetive. Dessa vez, não um geólogo, mas sim um verdadeiro caçador de fósseis. A lógica é bem simples, né? Se o lugar era habitável, com todas as condições certinhas, a pergunta seguinte é óbvia. Será que ele foi de fato habitado? Essa é a missão do rover Perseverance. É ir direto ao ponto. O que o Perseverance procura tem um nome técnico: bioassinaturas. Mas pensa nelas como as impressões digitais que a vida deixa para trás. Podem ser fósseis microscópicos, formações rochosas que só micróbios poderiam criar, ou até moléculas orgânicas que são tão complexas que dificilmente teriam surgido sem uma mãozinha da biologia. E para uma caçada dessas, você precisa do melhor lugar possível, certo? A NASA escolheu o local de pouso perfeito, a cratera Zézero. E por quê? Porque lá existe um dos deltas de rio fossilizados mais bem preservados de todo o sistema solar. Aqui na Terra, deltas são verdadeiros arquivos de vida antiga. É, sem dúvida, o melhor lugar em Marte para procurar por essas bioassinaturas. Ok, então vamos recapitular. A gente sabe que Marte foi um paraíso e estamos procurando pelos seus habitantes. Mas isso nos leva à parte mais dramática do nosso mistério. O que diabos aconteceu com toda aquela água? O que causou essa catástrofe planetária? A resposta começa com uma coisa que a gente tem aqui na Terra e nem dá valor: um campo magnético global. Pensa nele como um campo de força de um filme de ficção científica. Ele é gerado pelo núcleo líquido do nosso planeta e cria um escudo invisível que nos protege de uma rajada constante e perigosa de partículas que vêm do Sol, o famoso vento solar. E aqui está a raiz de toda a tragédia marciana. Lá no começo, Marte também tinha um núcleo quente e líquido, que gerava um escudo magnético forte e protegia sua atmosfera. Mas tem um problema: Marte é pequeno, e planetas pequenos perdem calor por espaço muito mais rápido. Com o tempo, seu núcleo esfriou, solidificou e o campo magnético, simplesmente desligou. E esse foi o momento fatal. Com o escudo desativado, Marte ficou completamente exposto, vulnerável. O vento solar começou a atingir a atmosfera marciana com força total. E ao longo de centenas de milhões de anos, ele literalmente arrancou o ar do planeta, molécula por molécula. A partir daí, foi uma cascata de desastres. Sem atmosfera, a pressão caiu tanto que a água líquida na superfície simplesmente ferveu e evaporou para o espaço.
O efeito estufa que mantinha o planeta aquecido desapareceu e as temperaturas despencaram. Num piscar de olhos geológico, o paraíso azul se tornou o deserto congelado que a gente conhece hoje. O que nos leva à parte mais ambiciosa, mais futurista e, francamente, mais incrível de toda essa história. Como a gente vai ter certeza absoluta se a vida realmente existiu por lá? A resposta é trazendo as evidências para casa. E é aqui que entra a missão mais genial do Perseverance. Ele não está só analisando rochas. O trabalho mais importante dele é ser um geólogo de campo. Ele perfura as rochas mais promissoras, sela um pedacinho delas num tubo de titânio ultra limpo e deixa ali na superfície, criando um depósito de tesouros marcianos para o futuro. E o plano para buscar essas amostras, o Mars Sample Return, é pura ficção científica transformada em engenharia. Pensa só, uma missão futura vai pousar, coletar os tubos, lançá-los ao espaço com o primeiro foguete a decolar de outro planeta. Aí, uma nave em órbita vai ter que capturar esse pacote e finalmente trazê-lo para a Terra. É, sem dúvida, a missão de delivery mais complexa já imaginada. E por que todo esse esforço? Por que essa complicação toda? Porque por mais avançado que o Perseverance seja, os laboratórios que a gente tem aqui na Terra são milhões de vezes mais potentes. A análise definitiva, a busca conclusiva por fósseis, só pode ser feita aqui, com todo o poder da ciência terrestre. E quando essas amostras chegarem, é isso que os cientistas vão procurar. Não são dinossauros marcianos, mas sim os restos de micróbios. Células fossilizadas, estruturas rochosas em camadas que foram construídas por colônias de bactérias, ou aquelas moléculas orgânicas que são tão complexas que a vida é a sua única explicação plausível. E tudo isso nos leva à questão final, o motivo pelo qual essa busca toda é tão importante. No fundo, a gente não está procurando só por marcianos, a gente está procurando por nós mesmos, pelo nosso lugar no cosmos. Será que a vida é um milagre único, um acidente que só aconteceu aqui na Terra? Ou será que ela é um processo cósmico comum, que brota onde quer que as condições permitam? A resposta para uma das perguntas mais profundas que a gente pode fazer pode estar agora, selada dentro de um desses tubos de titânio, esperando para voltar para casa. Sabe o que sempre moveu a humanidade? Aquela pergunta, o que será que tem depois do horizonte? Hoje aqui no The Explainer a gente vai mergulhar de cabeça no próximo grande horizonte. E olha, não é só sobre foguetes e robôs, é sobre o dia em que a gente vai poder olhar para cima, ver 2 céus e chamar 2 planetas de lá. Pensa bem, esse impulso está no nosso DNA. É o que nos tirou da África, o que nos fez cruzar oceanos que pareciam impossíveis e, claro, o que nos levou a fincar uma bandeira na Lua. Isso não é só história antiga, é literalmente quem nós somos. E esse mesmo chamado que corre nas nossas veias, agora está apontando para um pontinho vermelho no céu. Só que agora, a coisa é diferente. A ambição é outra. Não se trata de uma visitinha rápida, sabe? Pegar umas pedras, tirar umas fotos e voltar para casa. O plano pela primeira vez na história é arrumar as malas para não voltar mais. É a ideia, a ideia maluca de nos tornarmos uma espécie interplanetária. Beleza, então vamos lá. E o mais doido é que a nossa jornada para Marte não começa indo para Marte. Não. Ela começa bem mais perto de casa, com o retorno ao nosso vizinho de porta. A Lua é o nosso campo de treinamento, o nosso laboratório a céu aberto. É aí que entra o tal do programa Artemis. Depois de mais de 50 anos, a gente está voltando para a Lua. Mas a pegada agora é outra. Como a própria NASA diz, a gente vai para ficar. O objetivo é aprender, na prática, como viver e trabalhar num outro mundo, um que, convenientemente, está a só 3 dias de viagem daqui. E o que a gente está fazendo por lá? Cara, é fundamental. Estamos testando os trajes espaciais, os veículos, os habitats, tudo que a gente vai precisar em Marte. Estamos aprendendo a minerar recursos vitais, tipo gelo, para transformar em água, oxigênio e até combustível. E claro, estamos construindo a infraestrutura para ir ainda mais longe. E a peça central de tudo isso é a tal da Gateway. Pensa nela como se fosse, a última estação de trem no fim do mundo conhecido. É o porto espacial de onde as naves para Marte vão um dia partir de verdade, deixando a vizinhança da Terra para trás e começando a jornada épica, beleza. Com a Lua servindo de base, aí sim começa a travessia de verdade. E essa viagem para Marte vai ser, sem a menor sombra de dúvida, a jornada mais perigosa e ambiciosa que a nossa espécie já encarou. Cara, a gente está falando de uma viagem de 400 milhões de quilômetros. Isso vai levar entre 6 e 9 meses, trancado numa lata de metal, no vazio absoluto do espaço. A escala disso
É uma coisa que a nossa cabeça mal consegue processar. E, claro, é uma viagem cheia de perrengues. Fora do nosso campo magnético protetor, os astronautas vão ser bombardeados por radiação cósmica. A falta de gravidade vai detonar os músculos e ossos deles, o que vai exigir horas de exercício todo santo dia. E, claro, tem o desafio psicológico, o isolamento total por meses e meses. Mas olha, chegar lá é só o começo. Assim que os pés tocarem o chão vermelho, os desafios de verdade começam. A partir daqui, a gente abre o Manual de Sobrevivência de Marte. Basicamente, como viver num planeta que está, ativamente, tentando te matar. Desafio número 1. O ar. Ou melhor, a falta dele. A atmosfera de Marte é 96% de óxido de carbono. É veneno puro pra gente. Então, a primeira pergunta é: como é que você respira onde não tem o que respirar? A resposta para isso e para muita coisa está numa sigla que parece complicada, mas é genial. ISRU, que significa Utilização de Recursos in situ. A ideia é simples e brilhante. Não precisa levar tudo na mala. Usa o que o próprio planeta te oferece. É o princípio de viver da Terra, só que em outro mundo. E o mais legal, a gente já provou que isso funciona. Lá no rover Perseverance tem um aparelhinho do tamanho de uma torradeira chamado MOXIE. O que ele fez? Ele literalmente sugou o ar de Marte, esquentou a 800 graus, quebrou as moléculas de CO2 e cuspiu oxigênio puro. Pela primeira vez na história, nós criamos ar respirável em outro planeta. Ok, arruma resolvido. Check. Próximo item na lista de sobrevivência: água. E num planeta que é essencialmente um deserto congelado, a questão não é se tem água, porque a gente sabe que tem. A questão é onde ela está escondida. Bom, a resposta é que a água está lá, congelada nas calotas polares e, mais importante ainda, em depósitos gigantes de gelo logo abaixo da superfície. Robôs mineradores vão cavar esse gelo e ele vai ser a base de tudo, para beber, para plantar e até para fazer combustível de foguete. Essa água vai ser o primeiro recurso valioso fora da Terra, o começo de uma economia totalmente nova. Beleza, mas nem todos os perigos de Marte são coisas que a gente precisa, tipo, respirar ou beber. Lá fora, na superfície, tem um inimigo invisível e implacável: a radiação. Sem o escudo magnético da Terra, viver na superfície de Marte por muito tempo a pedir para ter problema. A solução para isso exige pensar fora da caixa. Se a superfície é perigosa demais, então a gente não vive na superfície. A solução é tão simples que chega a ser genial. É só ir para baixo. E aí tem basicamente duas ideias principais sobre como fazer isso. A primeira é enterrar os nossos habitats debaixo de alguns metros do solo de Marte, que por sinal é um ótimo escudo contra a radiação. Ou, e essa é a minha favorita, a gente pode construir nossas bases dentro de tubos de lava, cavernas gigantescas que já existem por lá, formadas por rios de lava no passado. É proteção perfeita, pré-fabricada pela natureza. Ok, então a gente tem ar, água e um teto seguro. A base da pirâmide está pronta. Mas para construir uma civilização, a gente precisa de comida. E aí tem outro problema. O solo de Marte é totalmente estéril, não cresce nada ali. A solução, de novo, não está no solo, mas na tecnologia. Imagina só, lá no subsolo de Marte, em fazendas pressurizadas e iluminadas por LEDs, a gente vai usar técnicas como hidroponia e aeroponia. As plantas vão crescer sem terra nenhuma, com as raízes recebendo água e nutrientes diretamente. A gente vai criar verdadeiros oásis de vida no coração do planeta vermelho. E quando a gente resolver todos esses quebra-cabeças da sobrevivência, aí, meu amigo, a gente pode começar a sonhar alto. Sonhar com o projeto final, um projeto que vai levar gerações, a terraformação. O objetivo de, basicamente, dar a Marte uma segunda chance de ter vida. E esse é, sem exagero, o projeto mais insano e audacioso que a gente já imaginou. É um plano de séculos, talvez milênios. Começa com a gente aquecendo o planeta, liberando gases de efeito estufa para engrossar a atmosfera. Com o calor, o gelo derrete e forma rios, lagos, oceanos. Só aí a gente começa a introduzir vida. Primeiro micróbios, depois plantas, para muito, muito lentamente produzir um céu azul e um ar que os nossos tataranetos talvez possam respirar. Quando a gente para e olha para esse plano todo, desde os primeiros passinhos na Lua até o sonho de um planeta verde, fica óbvio. Essa vai ser a coisa mais difícil que a humanidade já tentou fazer. Mas, com certeza, vai ser também a maior de todas as aventuras. Sabe, a nossa história como espécie é uma história de atravessar oceanos, de escalar o que parecia impossível. Marte é o nosso próximo grande oceano. A praia do outro lado tá lá, esperando.
A grande pergunta que fica no ar é: a gente está pronto para zarpar?